Olá, seja bem-vindo ao Poder Sem Moral. Às vezes, quando a noite se alonga mais do que o esperado e o silêncio parece ocupar todos os espaços da casa, você percebe que há pensamentos que não foram embora com o dia. Eles ficam, como ecos baixos, quase imperceptíveis, mas constantes. E talvez você esteja aí agora, deitado, olhando para o escuro, sentindo que algo dentro de você ainda insiste em voltar, em revisitar, em reviver. Coisas que já passaram, palavras que já foram ditas, situações que no fundo você sabe, já não existem mais. E mesmo assim, elas continuam. É curioso, não é? Como a mente, tão silenciosa por fora, pode ser tão barulhenta por dentro. Como se uma parte sua, bem discreta, se recusasse a deixar certas coisas irem embora. Como se houvesse uma necessidade, quase automática, de segurar, de insistir, de tentar entender o que já não pode mais ser mudado. E no meio disso tudo, surge uma pergunta, suave, sem pressão. Por que é tão difícil simplesmente deixar para lá? Talvez porque, no fundo, deixar para lá não parece algo simples. Parece perda, parece desistência. Parece como se você estivesse abrindo mão de algo que em algum momento foi importante. Mas e se não for isso? E se deixar para lá não for sobre perder, mas sobre escolher não carregar mais? Existe uma ideia antiga, quase esquecida no meio das filosofias mais duras, que fala sobre isso de um jeito diferente, não com suavidade excessiva, mas com uma clareza que, curiosamente, pode trazer paz. Uma ideia que sugere que a vida não é gentil com quem insiste em segurar o que já perdeu a utilidade, e que, às vezes, a força não está em resistir, mas em soltar, sem drama, sem explicação, sem olhar para trás. Pense nisso por um instante. Quantas coisas você ainda carrega que já não fazem sentido? Quantas histórias você revive, não porque precisa, mas porque se acostumou a elas? É como caminhar com pedras nos bolsos. No começo, você nem percebe o peso, mas com o tempo, cada passo fica mais lento, mais pesado, mais cansado. E o mais curioso é que ninguém te obrigou a carregar essas pedras. Elas estão aí, porque em algum momento você decidiu não soltá-las. Talvez por apego, talvez por orgulho, talvez por não saber como seria caminhar sem elas. E então você continua, dia após dia, no mesmo ritmo, com o mesmo peso, sem perceber que a vida não parou por causa disso. Ela seguiu, sempre segue, indiferente, silenciosa, constante. E aqui está algo que quase ninguém gosta de admitir. O mundo não espera que você resolva tudo antes de seguir em frente. Ele não pausa, ele não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente continua. E isso pode parecer duro à primeira vista. Mas se você observar com calma, há algo estranhamente libertador nisso. Porque se o mundo segue, independentemente do que você carrega, então você também pode. Sem precisar resolver cada detalhe, sem precisar fechar cada ciclo perfeitamente, sem precisar entender tudo. A ideia de que tudo precisa fazer sentido é uma armadilha silenciosa, uma daquelas que parecem racionais, mas que no fundo só prolongam o sofrimento. Porque nem tudo vai fazer sentido, nem tudo vai ter explicação, e nem tudo merece o seu tempo. Há coisas que simplesmente aconteceram, e ficar olhando para elas, tentando extrair significado, é como tentar ouvir uma resposta em um lugar onde só existe silêncio. E o silêncio, às vezes, não responde. Ele apenas existe. Talvez seja por isso que algumas das decisões mais importantes da vida não vêm acompanhadas de certezas. Elas vêm com um tipo diferente de clareza, mais sutil, mais tranquila. Uma clareza que não grita, mas que sussurra algo simples. Já deu. Sem raiva, sem julgamento. Apenas o reconhecimento de que aquilo já não precisa continuar dentro de você. E quando esse momento chega, mesmo que de forma quase imperceptível, há uma escolha. Sempre há. Continuar segurando ou soltar.
E veja, soltar não significa esquecer, não significa apagar, não significa fingir que não aconteceu. Significa apenas parar de alimentar, parar de revisitar, parar de dar energia, como uma fogueira que só continua acesa porque alguém insiste em colocar mais lenha. E se por um instante você parar, o que acontece? O fogo não explode, ele não cresce, ele apenas começa a diminuir, devagar, sem pressa, até que em algum momento o calor já não é o mesmo. E então, o que antes parecia intenso se torna apenas uma lembrança distante. É nesse ponto que algo muda, não no mundo lá fora, mas dentro. Porque quando você deixa de alimentar o que te prende, você começa a perceber algo que sempre esteve ali: espaço. Espaço para respirar. Espaço para sentir algo diferente. Espaço para seguir. E seguir em frente não é um grande evento. Não é um momento dramático. Não é uma virada repentina. É algo muito mais silencioso do que isso. É quando você percebe, quase sem notar, que aquilo já não ocupa tanto lugar dentro de você. Que o pensamento vem, mas não fica. Que a lembrança aparece, mas não pesa. E então você entende, não com palavras, mas com sensação, que deixar para lá nunca foi sobre esquecer o passado, mas sobre não permitir que ele continue decidindo o seu presente. E talvez, enquanto você está aí, respirando devagar, deixando os pensamentos passarem sem lutar contra eles, você possa se perguntar: o que exatamente ainda precisa ser carregado? E o que, silenciosamente, já pode ser deixado para trás, sem culpa, sem explicação. Apenas deixado. Porque no fim, há uma verdade simples, quase óbvia, mas que raramente é aceita de verdade. Você não precisa resolver tudo para poder descansar. Nem tudo precisa ser consertado. Nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas só precisam ser encerradas. E não lá fora, mas dentro. Como uma porta que você fecha, não porque alguém mandou, mas porque você percebeu que já não precisa mais entrar naquele lugar. E ao fazer isso, algo curioso acontece. O silêncio deixa de ser incômodo e começa a ser confortável, como se pela primeira vez em muito tempo você estivesse realmente mais leve. E talvez, só talvez, esse seja o começo de algo novo. Não algo grandioso, mas algo suficiente. Algo que não exige esforço, apenas continuidade. Um passo depois do outro, sem olhar tanto para trás, sem tentar carregar o que já ficou, apenas seguindo. Porque às vezes a forma mais silenciosa de poder é saber o que não merece mais a sua energia e ter a coragem tranquila de simplesmente deixar para lá. O que acontece com um pensamento quando ele não encontra resistência nem alimento? Ele passa, como uma nuvem, sem esforço, sem conflito. E isso pode parecer simples demais, quase ingênuo, mas há algo profundamente estratégico nisso. Porque enquanto você gasta energia tentando resolver tudo, entender tudo, responder tudo, a vida segue acontecendo em outro ritmo. Um ritmo mais frio, mais direto, mais próximo do que alguns pensadores antigos já entendiam muito bem. Que o mundo não recompensa quem se prende ao que já passou. Ele favorece quem se move, quem se adapta, quem não se apega além do necessário. E isso não é frieza emocional, é clareza. Sobre saber que há momentos em que insistir não é nobre, é apenas inútil. E talvez essa palavra soe um pouco dura, inútil, mas no fundo ela traz um tipo de libertação. Porque quando você reconhece que algo já não tem função, você não precisa mais justificar o porquê de soltar. Você apenas solta, sem cerimônia, sem anúncio, sem precisar explicar para ninguém, nem mesmo para si. E há algo quase invisível que acontece nesse exato ponto. Você recupera a energia. Aquela que antes estava presa em pensamentos repetitivos, em revisões constantes, em diálogos internos que nunca chegam a lugar nenhum, ela volta, silenciosamente,
e começa a se transformar em outra coisa, em presença, em leveza, em uma espécie de calma que não depende de tudo estar resolvido. E então você percebe, talvez pela primeira vez com clareza, que seguir em frente não exige que o passado desapareça. Exige apenas que ele deixe de conduzir, que ele deixe de ser o centro, que ele deixe de ser o lugar para onde sua mente sempre volta, como se ainda houvesse algo a ser resolvido ali. Porque nem sempre há, e aceitar isso é mais difícil do que parece, porque fomos ensinados, de muitas formas, a buscar fechamento, a encontrar sentido, a resolver. Mas existem histórias que não oferecem esse tipo de conclusão. Elas terminam abertas, sem resposta, sem justiça clara, sem explicação suficiente. E continuar insistindo nelas é como tentar terminar um livro que já acabou,